Nada sei, afinal, da tua aparência no tempo, a não ser o que me contavam em casa desde menino, que eras ruivo como eu, que vieste em 24 com os primeiros colonos e abandonaste logo a tua pobre lavoura, encravada nos matos de Sapucaia, para alistar-se entre os farroupilhas. Por sinal que morreste na Guerra Grande. Ah, isso sim, o guri curioso que eu era guardou para sempre, num desvão da memória. Bueno, gente, vamos ver quem está conosco no programa de hoje. A gente está muito feliz em celebrar esses 200 anos, né? Por duas razões. Festejar aquilo que nós nos tornamos, né? E integrar isso na cultura rio-grandense. Minha água, minha alma, ô miragem, ô me salva, saliva que afoga, sale na pele, afaga e esfrega, atiça a febre. Tá aí, Olavo Fröhlich, membro da comissão do Bicentenário da Imigração Alemã e coordenador dos colóquios da imigração no Centro Cultural 25 de Julho. E os músicos Antônio Xavier e Pedro Tagliani, acompanhados do escritor e também músico Rubem Pence. E a gente começou o programa de hoje com esse cara de quem eu gosto tanto, vamos confessar que é um dos meus prediletos, que é o Augusto Maier. Maier ou Meyer? Bom dia para perguntar isso. Bom programa para a gente levantar essa questão. Que questão? Eu fiz uma força para dizer o nome dele. Como diz a gurizada agora, eu me puxei. Eu me puxei. Mas eu fico pensando se é assim que deve ser quando a gente diz um sobrenome alemão, se é assim que tem que ser. Já chego onde eu quero chegar. Eu quero agradecer a presença do meu amigo Olavo Fröhlich. Obrigado. Prazer é todo meu, Xavier. Fazia tempo que a gente não se encontrava para um papo, né? E hoje, você me convidou para falar um pouquinho do bicentenário e das programações do Centro Cultural 25 de Julho. Prazer estar aqui. Prazer nosso, muitíssimas programações, na verdade um agendaço, né, que a gente tem visto desde o início do ano e que já vinha, desde a da constituição da comissão, isso já vinha engatilhado desde o ano passado, no mínimo, como é de se esperar. Por que eu brinquei com a questão do sobrenome? Brinquei, mas não brinquei tanto, não. Eu faço essa força para dizer esse Fröhlich, bem puxadinho, no trema, mas nós estamos num país dos Schmidt, dos Schneider, desse Maier, que eu não sei se diz Maier ou Meyer, ao não ser EI, e sim EY, porque a gente está num outro país, a gente está no outro lado do oceano, e houve esse encontro há 200 anos. E esse encontro resulta em muita coisa, que já não significa falar lá da origem puramente da Alemanha original, não. É falar do Schmidt, escrito como for, porque tem 1000 grafias, falar, enfim, dessa fusão que aconteceu neste encontro, neste antigo encontro. Neste encontro, afinal de contas, já tão brasileiro e tão rio-grandense. Não sei se é assim que tu sente, se é assim que tu definiria. Isso é bem verdade, Xavier, porque o que acontece? Nos primórdios, os imigrantes eles ficaram bastante separados dos rio-grandenses que já estavam aqui, né? Os açorianos e os portugueses e brasileiros que já estavam aqui. Então, é evidente que eles mantinham a sua fala, a pronúncia de todos os seus termos corretamente, né? Mas, digamos assim, depois de um século, especialmente a partir da nacionalização de 38, né, do século passado, a integração, a mistura, digamos assim, ela foi, digamos assim, definitiva, né? Então, dentro do português, que é a nossa língua mãe, né, evidente que há pronúncias que se adaptam à possibilidade de falar
o sobrenome em alemão, ou o nome em alemão, né? Então, isso faz parte daquilo que somos hoje dentro da nossa miscigenação. Eu não estranho, né? Agora, se eu vou pronunciar, como eu sei alemão, então vou... Claro, né? tem no teu ouvido, É. é uma das tuas línguas mães, Sim. está no teu ouvido de infância. Mas eu dou esse exemplo da pronúncia, mas isso deve acontecer assim. E vou recordar mais uma vez, estamos falando em 200 anos, né? Isso acontece possivelmente com a música, que quando a gente ouve, puxa, bem aquela bandinha alemã, será? Ela passou por todo esse filtro sincrético de encontro de culturas, a comida, talvez até a visão de mundo, sei lá eu, né? Sim. Existe agora uma coisa desse teuto-brasileiro que não é, e nem poderia ser algo lá de uma pureza matricial ou Sim. qualquer coisa dessa ordem. Uhum. É o que sempre se ouve, alguns ainda repetem isso, a nova pátria, a minha nova pátria. Não, a nova pátria foi para quem veio de lá, né? Nós somos brasileiros, né? Então é a minha pátria, não é minha nova pátria. Né? E o Rio Grande do Sul, ele é rico em etnias. Eu sempre lembro da cidade de Juí, que tem uma área enorme que congrega as etnias de Juí, são 14 etnias, uma cidade. Né? Então, o Rio Grande do Sul é de muitas etnias, que aos poucos, cada uma interpenetra, absorve e empresta. Né? Isso é magnífico. Sem dúvida. E a gente, puxa, sempre com a nossa representação dos povos originários, com a questão da diáspora africana, que são coisas que sempre estão presentes aqui, mas do ponto de vista europeu, né, de imigração europeia. Imigração, isso é outra coisa que eu queria perguntar para o Olavo daqui a pouquinho. Guardem essa da imigração aí. Mas... 1824, fora os peninsulares, fora os portugueses e espanhóis, acho que é a primeira importante corrente imigratória oficial, planejada, né? Aquilo lá do Império, em 1824, do Primeiro Império, é uma gesta meio épica, meio impressionante até hoje, né? Com certeza. Lembrando, nós temos um ciclo de palestras, eram para ser 9, mas a de maio a enchente levou, então não saiu. Né? Então são 8 palestras, que nós chamamos de colóquios da imigração, sobre temas da imigração alemã, por causa do bicentenário. A primeira foi imigração alemã, não planejada, não desejada. Foi um acidente. Na verdade, quando o Império se constituiu, quando declaramos a independência, nós queríamos soldados. E o capitão Scheffer foi mandado para a Europa para buscar soldados. Só que estava determinantemente proibido trazer soldados. Então, eles camuflaram. Trouxeram soldados misturados com colonos. E as primeiras 2 levas, inclusive, foram levadas para Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde já havia, desde 1819, suíços, que não se deram muito bem lá, os alemães também, mas no fim venceram lá também. E a ideia daí, eles não sabiam o que fazer com esses alemães. E a corte dizia, não, aqui no Rio de Janeiro nós não queremos essa gente. São Paulo, os donos dos cafés, dos cafezais, também não quiseram. Nós temos escravos e não vamos aceitar mão de obra livre. E aí surgiu, de repente, a ideia de que o Rio Grande do Sul seria longe que chega do Império, para não incomodar, seria um lugar para colocar essa gente, até porque o clima era um pouco mais semelhante, né? E aí mandaram para o governador da época, né, o intendente da província aqui, tu vai ter que dar um jeito. Tu pega a nossa sesmaria ali do Linho Cânhamo, ali em São Leopoldo, na Lomba Grande, divide aquilo lá em terras e nós vamos tocar os alemães para vocês ali.
Que genial isso, porque a ideia que a gente tem é a ideia de algo extremamente planejado no sentido da colonização, com uma espécie de agência de imigração, né? E a real feitoria do linho cânhamo é uma experiência que estava mais ou menos malograda, Sim. tinha dado errado aquela ideia de produzir, de fazer uma alternativa produtiva ali no território do Rio Grande do Sul, exatamente no lugar onde vem se instalar os alemães depois e aproveitar aquela estrutura, aquele lugar, enfim. Quando tu falas nos colóquios, a gente já segue com isso. Na verdade, o 25 de julho tem um monte de projetos extremamente pedagógicos, extremamente integrativos, e um deles para a gurizada, que a gente selecionou aqui por sugestão tua, um trecho para mostrar um teaser de um projeto muito legal, que é o Gira Arte, algo de uma apresentação do ano passado. Vamos ver? Espetacular, né? Espetacular essa organização que se conhece do 25 de julho há muito tempo. Quem gosta, como eu, do mundo do canto coral, que afinal de contas é uma coisa que é uma tradição tão forte alemã, entre outras origens, conhece o 25 de julho também por aí. Mas é uma programação bela, é uma programação grande. Nós atualmente estamos com 7 coros, que são do 25 de julho. Desde criancinhas até os mais adultos, que é o coro feminino e o coro masculino, né? E, além disso, nós estamos com 3 corais de fora, corais importantes de Porto Alegre, que tem lá o seu espaço de ensaios, né? Maravilha. Além disso, nós estamos com o projeto Gira Arte, né, que é o nosso carro-chefe, né, em termos de atividade, que é uma escola de música para desenvolver crianças e jovens através das artes, né, uma dúzia de instrumentos, canto coral, evidente, que faz parte também, né, e essa escola dá vaga gratuita para 100 alunos das escolas públicas de Porto Alegre, né? Especialmente ao redor lá do Centro Cultural 25 de Julho, né? Pela proximidade. Então, essa escola está funcionando há 2 anos e nos ressitua num contexto que nós achamos que é o nosso chão, que é fazer cultura, desenvolver pessoas através da cultura teuto-brasileira, né? E quando tu fala em termos de clientela, de alcance desses projetos, a gente começou falando sobre aquelas ideias do que poderia ser manter algo puro da origem, e como isso é impossível, e ainda bem que é impossível, porque o sincretismo vai acontecendo na história, em todos os sentidos, na cultura muito mais ainda. Como é que é isso em termos de
de público-alvo, de alcance, de diálogo com outros grupos, ou é aquela história que a gente tem na cabeça, a programação dos alemães para os alemães? Evidentemente que não. Fala um pouquinho sobre isso. É bem interessante essa tua observação, porque realmente não é possível, né, a gente ser alemão depois de 200 anos no Brasil, né? Nós estamos integrados, então, mas nós temos no nosso subconsciente coletivo coisas que ainda estão presentes. Eu sempre digo, a língua se foi, né? Porque nós nos integramos, a nossa juventude não fala mais alemão, né? Mas nós temos valores que, independente de língua ou de lugar, eles são permanentes, eles permanecem. Por exemplo, os alemães sempre gostaram de uma casa arrumada, de um jardim florido na frente da casa, né? De gostar de música, de ir a concerto, de fazer teatro, de fazer cultura, de não ser analfabeto, né? De ter escolaridade, um valor pela ciência, né? Então, isso são valores permanentes e que ultrapassam, né, aquilo que, num primeiro momento, poderíamos... E isso é modernidade. E o 25 se insere exatamente nisso, de não parar no tempo. A gente diz, eu digo assim, ó, eu não quero mexer na cinza para ver se eu acho uma fagulha. Eu quero ir para frente. Onde é que eu estou? E o que é possível fazer dentro de valores que permanecem? Isso é espetacular, porque eu estou pensando aqui, se eu contar para vocês que uma vez eu cantei e falei num lugar de zona bem alemã, de colônia alemã tradicional, aqui do Rio Grande do Sul, e veio um cara falar comigo com aquele biotipo que a gente espera, parece aqueles desenhos do Lutzenberger, né? E o cara diz assim, olha, eu tenho essa cara de colono aqui, mas eu gosto muito de coisa crioula e eu sou crioulo. Eu disse, olha, eu tenho essa cara de capivara, de capincho, mas eu sou Schumacher e Petersen. E os Schumacher e Petersen estão me tironeando aqui para te comentar uma coisa. Eu dizia para o Olavo, antes da gente entrar em cena aqui, que se eu desse para ele de presente essa garrafa, esse copo, qualquer dessas coisas, provavelmente ele ia dar um outro uso. Ele ia colocar a sua mão, o seu trabalho, né? E eu não quero arriscar aqui, Arbeit, não sei, botar a mão e transformar e colocar em outro uso. Me lembro disso perfeitamente com familiares meus, com uma coisa de cultura alemã, ofício, né? Como na época medieval, caras que têm ofício, inclusive o ofício guerreiro, como esses que vieram, como o Brumer, ou como né, que lutaram aqui contra Rossas, contra Uribe, ou como o bisavô do Augusto Maier, que morreu na Revolução Farroupilha, já que a gente está falando tanto dela nesse período, né? Tem isso, botar a mão na massa e transformar o mundo. Tem muito a ver com o que tu disseste, né? Sim, exato. E foi o que sobrou para eles quando eles vieram para cá. Eles se depararam com a floresta, né? Não tiveram escolha. Vamos colocar a mão na massa. Lógico que, digamos assim, uma meia dúzia de anos depois, eles já estavam em condições de transformar ou de assumir ofícios que eles tinham lá, que eles tinham abandonado, porque eles vieram embora porque a coisa estava feia, né? Às vezes não tinham o que comer, né? Então, a febre de vir para cá, e a terra era muito diminuta, não tinha terra para ninguém. Então, você recebia uma colônia de 50 hectares, isso era um reinado. Né? Quando eles começaram a escrever as primeiras cartas para lá, dizendo que tinha 3 cavalos, que tinha 2 vacas, que tinha não sei quantos bois, aí a parentada largava tudo e vinha. Tu tens os cronistas do século XVIII, XIX, contando que gaúchos, rioplatenses, platinos e riograndenses, até os mendigos andavam a cavalo de não botar o pé no chão, faziam tudo a cavalo. Chegava um europeu de uma cultura em que o cavalo era a nobreza e era para a nobreza. Eles não podiam montar. Era proibido. Proibido.
O cara era preso Olha se só. tivesse um cavalo, se ousasse ter um cavalo. E são os melhores celeiros. Os caras que fazem os melhores arreios, as melhores cordas. E isso aconteceu aqui em São Leopoldo depois, né? Quando o ofício, né? Eles desenvolveram. Vinha gente de Uruguaiana, de São Borja, aqui da nossa campanha toda para São Leopoldo e ficava uma semana aqui. Eu quero assim, eu quero esse enfeite, eu quero essa prata ainda, né? E voltar lá para a campanha e se exibir, né? Com uma coisa chique. Olavo Fröhlich, com todos os seus ofícios, não são poucos, não são poucos. Aqui se diz 7 ofícios, eu não sei se são mais de 7 ofícios, eu acho, mas, sobretudo, esse ofício cultural, integrativo, generoso, com consciência histórica, rompendo com uma série de preconceitos que tem a ver com o que pode ser a fricção entre culturas, entre etnias, um trabalho fundamental dele, do 25 de julho. Muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas? A gente está muito feliz em celebrar esses 200 anos, né? Por 2 razões. Festejar aquilo que nós nos tornamos, né? E integrar isso na cultura rio-grandense. E não só rio-grandense, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os 2 estados mais germânicos, no sentido de ter mais afluência alemã para o Brasil. Mas Espírito Santo, Minas, Rio, né, são outros estados. Paraná, hoje em dia, por causa da invasão gaúcha que houve lá para o oeste do Paraná, né? Então, todos esses estados têm, né, atualmente Mato Grosso, onde a migração gaúcha foi, né? Bahia, né, oeste baiano. Então, estamos felizes e convidamos vocês para aquilo que acharem de programação, curtirem isso. Também lá no Centro Cultural 25 de Julho. Tá ótimo. A gente passa aqui os contatos para isso, e enquanto a gente conversa, e todos presentes nesta festa. E vocês sabem que festa de alemão é assunto de dar água pela aba da carona. Os caras são bons do ofício, festa também. Bueno, gente, vamos para o nosso intervalo, como sempre. E como sempre também, vamos levar a palavra. Vejo-te assim, Maria Klinga, pequenina, humilde, balbuciando na tua algaravia de colona alemã, diante das formidáveis autoridades, não sei que vagas queixas, acerca de vagas terras. As mãos nodosas de unhas maltratadas falavam muito mais que as palavras. Pela frente da nossa casa passavam os andantes, que vinham das colônias, das picadas, do alto dos Dois Irmãos, ou lá do fundo do Walachai. O Musterreiter, de traje agauchado, ainda percorria na mula paciente ou a casco de cavalo o interior do município. O colono vinha à cidade a liquidar qualquer negócio e fazer compras, apeando na loja de ferragens, na venda ou na farmácia.
samba te leva pra Jales. Pois quem assistiu a nossa chamada para o programa de hoje, aquela que vai ao ar, né, durante a programação, uma espécie de comercial sem comércio, uma propaganda que a gente faz para as pessoas ficarem mastigando o freio com vontade de assistir o programa, ali eu falava em de verso em popa. Então a gente voltou do intervalo, voltou da nossa cevada de palavras de verso em popa, não só de verso em popa, porque além do bom verso, a boa música com sofisticação simples ou simplicidade sofisticada, né? A boa música desse trio que a gente escutou, Antônio Xavier, Pedro Tagliani, Rubem Penz, muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui fazendo essa música para a gente. Armaram um trio aí, né? E, bom, por trás dessa história, dessa visita tão importante para nós na beira desse fogo, tão agradável para esse programa de hoje, tem um trabalho longo, né? Um trabalho longo. No tempo ele se estende assim de uma maneira que impressiona quando a gente ouve a história dele. E eu já vou mostrar para vocês, mas vamos falar nisso, que tem a ver com o verso, e tem a ver com o verso do cara que está lá na cacheta, esse percussionista lá da ponta, né? Que enfim, a maior parte de vocês conhece, o Rubem Penz. O verso, o reverso. Vamos falar desse trabalho aí. Como é que é esse papo, essa trajetória do reverso que vocês divulgam para nós hoje? É um trabalho longo que começa com algo que é um pouco engraçado, o fato de eu ser um letrista de um quarteto instrumental. O Grupo Versão Brasileira existe desde 88, eu, Antônio, Felipe Braga e Marcelo Leal, e a gente tem, enfim, um encontro musical muito que já é, como diz o Antônio, já é uma família. Já deixa de ser um grupo de música, já é uma relação que cria afeto e proximidade típicos de irmãos. E na época que a gente foi gravar o nosso primeiro CD, chamado Passatempo, eu comecei a escrever algumas letras das músicas, e a letra Passatempo está, inclusive, impressa na arte gráfica do CD, mas não tinha cantor e tinha uma resistência, né, de ter cantores. Então, daquele disco, 3 músicas têm letras. E aí eu e o Antônio começamos a trocar informações e disse assim, vamos... isso na época, em 88, 89, 2000, vamos compor letra e música. E como a gente não teve como fazer um trabalho em quarteto com letra e música, a gente resolveu fazer em duo. Então, lá pelos anos 2000 e pouco, 2002, 2003, a gente começou a colocar o projeto em andamento. Pois é, isso realmente chama a atenção, porque tem duas coisas aí, sigo contigo um pouquinho no letrista Rubem Penz, né? Porque as pessoas, sejam teus alunos ou não, a partir de ver o teu trabalho e tal, te tem muito, num primeiro momento, te recordam muito como cronista, como prosador, né? Bom, cara da poesia também. E aí tu está falando que o teu trabalho ali era na música instrumental, né? E a partir, isso é uma datação de vocês, mas vai saber a partir de quando, né? Aquela história, começou quando vocês nasceram ou antes, mas o trabalho começa a se gestar, a fermentar a partir de 2001, nós estamos falando em 23 anos, né? Como é que tu acordaste para essa nova função, assim? A minha primeira experiência com letra de música, eu tinha 20 anos de idade. Eu ali pelos 20, 21 anos, eu compus 2 sambas enredos melodiados pelo Toneco da Costa, tá? O querido Toneco. E então, quer dizer, eu já tinha essa ideia também de, como todo adolescente, fazer poema e poesia, né? Isso é uma coisa natural. Depois eu fui para a prosa porque eu fui ser redator publicitário. E aí a poesia ela vai um pouco para o lado e dá espaço para um texto mais estruturado na prosa. Mas a letra de música sempre foi para mim foi um trabalho impressionante, tanto que teve um ano que eu circulei pelo Sesc com o Sérgio Nap, querido Sérgio Nap, que a gente estava falando sobre ser letra de música, poesia ou não. E a gente tinha que ter 2 times, eu estava no time de ser poesia e ele no time de não ser poesia. Mas a gente chega a uma conclusão que ser
letrista é mais difícil do que ser poeta, porque quando a gente recebe uma melodia, ela por si já fala. A gente não pode trair o recado que já está chegando. Então, é o único texto que o suporte também está falando. Pois é. Se eu der um exemplo aqui, o pessoal em casa vai dizer, mas não é possível, esse cara sempre puxa esse sujeito para a conversa. Eu sou apaixonado, como todo mundo sabe, por um Atahualpa Yupanqui. Isso até é uma coisa que eu perguntaria para o Pedro e para o Antônio. Uma das coisas que se dizem de Yupanqui, que eu gosto de dizer, é que quando a gente ouve ele tocar, ele fazer um solo instrumental, ele diz as mesmas coisas que quando ele fala. Não faz diferença o discurso dele, para quem o conhece e o acompanha, se é com palavras ou não, acompanhado de palavras ou não. E vocês dois são muito cancheiros no que é o trabalho instrumental, no trabalho harmônico, melódico, enfim, na música sem palavras, digamos assim. Vocês têm essa sensação, e o encontro com a letra do Rubem dá essa sensação? Ele diz o que vocês dizem? Bom, eu tomo a liberdade de falar dessa composição que a gente acabou de tocar aqui, que é o Samba Curto, que é uma composição minha, é a única que, inclusive, não é do Antônio, do Rubens, no CD. E eu até parabenizei inúmeras vezes o Rubens, porque eu acho que ele realmente pegou a mensagem, né, como ele mesmo falou, que já estava na melodia que eu compus. E eu acho que isso é importantíssimo, realmente a melodia instrumental, quando ela é composta com esse propósito, assim, música instrumental, pensando em música instrumental, tem que prestar muita atenção realmente no que ela já está dizendo. Ela tem ali uma mensagem, isso é notável. E aí os capazes de entender e de dar uma extensão a isso em palavras, os dois papos ali, captar as duas coisas, que conseguem fazer isso muito bem. Essa ideia do samba curto até foi... A gente tocava instrumental, né? A gente gostava muito da música do Pedro, e no quarteto a gente tocava instrumental. E aí surgiu esse desafio assim, com o Rubem, disse, pô, quem sabe tu tenta letrar isso. E aí a gente ficou naquele dilema assim, pô, mas ela é uma música que tem uma levada rápida, né? Como é que a pessoa vai ter que cantar, mas numa ginga, né? Caber no samba as palavras e serem fáceis de entender. E o Rubem pegou a inspiração assim pensando na Leni Andrade, que canta um samba jazz assim, que tem essa pegada mais rápida né? E então eu acho que ele foi muito feliz nisso, né? Deixa eu aproveitar o que tu disseste para mostrar o reverso aqui, o verso e o reverso, né? Quando tu fala em buscar uma referência como a Leni Andrade, na divulgação, no material de vocês, no que se falou até agora sobre esse trabalho, tem referências porradas, né? Tem referências gordas, né? Sei lá, o Zimbo Trio, uma determinada, até que gostaria que vocês falassem dessa expressão, uma determinada fatia da MPB que se pode chamar de MPB de exportação, né? Enfim, ali tem várias pessoas, Ronaldo Bastos, enfim, que entram como inspiração para uma forma de compor esse discurso que vocês compuseram agora, né? Samba jazz é uma coisa, uma referência forte, embora esse disco aqui tenha de tudo, no sentido da musicalidade, das sonoridades, mas também de convidados, né? Lotes de excelentes convidados. Falem um pouquinho disso também. Isso não foi assim muito planejado. A gente foi compondo e fazendo os arranjos e pensando nos músicos, né, que a gente convidaria para tocar. E as nossas referências são diversas, assim, porque a gente conhece a música instrumental, conhece a música instrumental brasileira e conhece a música de MPB também, né? Então tem essas referências, tem os ritmos nordestinos, tem os ritmos do sul, tem o samba do Rio, enfim, as canções mineiras, e tudo isso acabou se mesclando nesse disco. Então cada tema desses a gente procurava trabalhar um determinado estilo e aí pensava nos músicos para fazer, né, compor esse arranjo, né? E aí entrou um Butantã e ao mesmo tempo, bom, vai experimentar lá
numa chacareira, nesse formato do samba, em canções de índole muito variada também, né? Sim, e Porto Alegre tem um cardápio de músicos excelente. A gente usou, diz assim, nossos convidados são muito bons e tem muita gente que poderia participar, porque realmente Porto Alegre é um lugar com músicos, com executores que a gente chama e eles entregam. O Maurinho, o Luiz Mauro Filho entrega, o Júlio Rizzo entrega. E assim a gente vai indo. Pedro, são pessoas, o James Liberato, os nossos companheiros, Marcelo Leal, Felipe Braga, excelentes músicos, são pessoas que entregam. Os cantores, pô, a gente pegou, eu digo assim, a gente é um inaugurador, mesmo chegando só agora, é um trabalho inaugurador de Gisele Dessanti. Ela era um pouco mais do que uma adolescente que quando tem uma gravou. participação linda nesse trabalho. E é maravilhosa. E quando nós mandamos para ela o resultado, eu disse assim, eu boto a voz de novo, eu disse, não põe a voz de novo. Era Legal. isso, esse frescor. Vocês viram que o violão do Antônio quase queimou a largada, né? O instrumento é que nem cavalo bom, né? Quando o instrumento é bom, ele fica pedindo cancha, ele quer entrar na cancha. Então, por favor, deixa ele, solta a boca. No mar, o amor flutua, sigo diverso em pouso, minha água geme atua, no verso, o amor flutua, sigo de vento em pauta, minha alma geme atua, minha água, minha alma, ô miragem, ô me salva, saliva que afoga, sale na pele, afaga e esfrega, atiça a febre. Minha água, minha alma, ô miragem, ô me salva, saliva que afoga, sale na pele, afaga e esfrega, atiça a febre. Acalma. Minha água, minha alma, ô miragem, ô me salva, saliva que afoga, sale na pele, atiça a febre. Minha água, minha alma, ô miragem, ô me salva, saliva que afoga, sale na pele, afaga e esfrega, atiça a febre. Acalma. Acalma.
eu gosto de fazer aquele link com o papo do primeiro bloco. E a gente estava falando entre outras coisas, entre tantas coisas, o Olavo nos falou sobre aquela vocação de ofício que tinham os colonos, que era transformar as coisas, né? Pegar a coisa por seu ofício e transformá-la em um objeto, que quer que seja, e dar novo significado, novo uso. Esses caras todos são do ofício e estão fazendo isso. E então tu vai pegando ali o que tu acha que entra naquele discurso do instrumental, do verso, do reverso, enfim, tudo isso. E a gente falou sobre um momento de um lindo casamento, perfeito, belo, romântico, né? Olha, fechou todas. E quando não é assim? E quando não foi assim? O que vocês lembram neste trabalho que ficou muito diferente do que se tinha pensado, que surpreendeu vocês, que foi para um lado que vocês não esperavam? Tipo, puxa, este convidado, esta convidada, levou para outra história que ficou interessante, vamos botar no projeto, mas não era isso. Ou entre vocês, com letra e música, o que entre muitas aspas, não deu certo e depois passa a fazer parte do certo e do discurso do trabalho? Eu acho que tem uma parte, a primeira parte do álbum foi gravada entre 2005 e 2006, né? E a gente já tinha as 10 músicas definidas, mas a gente não tinha todos os arranjos definidos. Então, aqueles que estavam mais consensuados entre eu e o Rubem, a gente gravou. E aí, a segunda parte do trabalho é que ficou para 2023, que era justamente onde não tinha consenso. A gente ainda não tinha definido o arranjo, ou a gente discutia o arranjo, porque a levada a gente imaginava de uma maneira. E Para Amar, eu acho que foi a música que encerra o disco, que foi a que nos surpreendeu, assim, porque ela acabou ficando no meio do caminho entre a minha concepção e a do Rubem, de uma levada assim mais latina, mas ainda assim mais não tão acentuada, a ponto de dizer, isso aqui é o Carlos Santana, né? Alguma coisa assim. Mas era um pouco assim, eu tinha essa referência do Carlos Santana, da percussão, e o Rubem tinha uma referência um pouco diferente, né? E aí a gente acabou convergindo nesse caso, mas demorou, né, Rubem? Teve uma surpresa ali no resultado de alguma maneira. E tem um samba em 3 também, um samba em 6, que foi uma mudança que aconteceu na Praia do Barco. Estávamos lá conversando sobre o trabalho que estava nascendo, e o Dudu Pence, né, meu primo, olhou para o Antônio e disse assim, e se levar isso aqui em 6 e não em 4x4? Né? Na verdade, era uma jazz waltz, né? A levada era em 3, mas era jazz, assim, era uma jazz waltz. E aí o Dudu disse, não, mas quem sabe um samba? E aí ele pegou o violão e tocou assim. Aí ele disse, pô, isso é interessante, né? Funcionou. Funcionou. Então, para nós foi assim, a música mudou, né? Era uma outra música, e a mesma letra, enfim, mesma melodia. É claro que a gente sabe que até no performar, né, na performance de uma música, vai acontecer surpresas. Daqui a pouco vai entrar uma história e diz, puxa, ficou legal isso aí, não era isso. Para quem trabalha de uma maneira tão intensa com o improviso como conceito, né, porque são caras que têm a orelha no jazz e o serviço no jazz, por mais programado sob algum aspecto, a harmonia, o número de compassos, não sei o que, o improviso está sempre ali. Então as surpresas vão acontecendo. Imagina com isso, com essa tendência de casa aberta que esse trabalho tem, porque de fato eu estou insistindo na questão das participações, porque são muitas e são muito legais, né? Volta e meia deve ter pintado uns acasos ali magníficos. Pá, era isso e eu não sabia. O Pedro Veríssimo, quando escolheu fazer 2 vozes na música Desurbano, para nós foi uma surpresa. A gente, um estranhamento, né? Que o resultado ficou muito bom e foi uma contribuição dele, algo que ele trouxe. Não, mas eu escuto isso aqui em duas vozes aqui, não numa voz só. Né? Então, para nós foi muito bom. Por quê? Porque são pessoas que trazem também suas percepções sobre o tema. E a chacareira que a gente trouxe também foi de última hora. Foi uma resolução de última hora que resolveu a música também.
É preciso o projeto dar lugar a isso, né? Dar lugar ao artista que está chegando, se sentir à vontade. Claro, também tem o estilo de cada um, né? O Pedro talvez fizesse isso em outra situação, mas que ele sinta que ali está bem-vindo para meter uma colherada importante como essa, né? Na verdade, tem um pouco de criação coletiva, vamos chamar assim. E a Denise Tonon, para falar de outra vocalista importante, ela trouxe algo que para nós era muito caro, muito importante, que é uma cantora com personalidade, uma cantora forjada numa MPB mais antiga, numa MPB que vem de influências de Elis Regina, de Leila Pinheiro, de Gal Costa, de cantoras com mais estofo e mais gingado também, tá? Principalmente Elis Regina. Fundamental, né? Inclusive porque, já que a gente tinha falado também nas referências de vocês, vem as referências da moçada que participou também e viram uma coisa realmente muito, muito densa, muito vária, né? Com muitas possibilidades. Antônio Xavier, Pedro Tagliani, Rubem Penz, o verso e o reverso do tempo nos arredondaram aqui. Nessa participação generosa, super legal de vocês. O que vocês quiserem dizer para as pessoas, para a gente partir para encerrar o programa? Eu acho que a gente podia falar que o CD é físico, está disponível, né, no site do Rubem. Diz aí qual é o site? www.rubenpenz.net. Tem uma lojinha lá com o CD físico à venda, e ele também está nos streamings. Dá para encontrar o CD reverso. Deve ter mais uns quantos e quantas aí que fazem questão do trabalho físico, como eu faço. Um material bonito como está esse, com uma gráfica bonita. Tá aí. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a estar aqui na TVE, estar dentro desse contexto da FM Cultura e TVE, da antiga Fundação Piratini, é sempre importante, porque se existe para os músicos gaúchos uma casa, essa é a casa. É aqui onde a gente é acolhido, é aqui onde a gente tem uma vitrine importante e tem um espaço de conforto como esse que tu propôs para nós aqui. É isso aí. Graças a esses caras que dão um sentido, que justificam essa casa e toda a sua história. A gente fica por aqui, ouvindo um pouco mais de bela música. Fica por aqui e até por aí, porque vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Se posso tocar-te ou não, se escapas da minha mão, me toca a tua voz. Se vou me calar então, ou se vou falar em vão, me cala a tua voz. Se deixas minha visão perdida na escuridão, me deixa a tua voz. Ou se nessa vastidão tentar encontrar o chão, me tenta a tua voz. Não consigo te encontrar, onde é que estás? Me segue tua voz. Se queres me perturbar, tu conseguirás. Me quer tua voz. Se soltares da prisão minha pobre audição, prenderei tua voz. Se posso tocar-te ou não, se escapas da minha mão, me toca a tua voz. Se vou me calar então, ou se vou falar em vão, me cala a tua voz. Se deixas minha visão perdida na escuridão, me
deixa tua voz, ou se nessa vastidão tentar encontrar o chão, me tenta tua voz, não consigo te encontrar, onde é que estás? Me segue tua voz, queres me perturbar, tu conseguirás, me quer tua voz, se soltares da prisão minha pobre audição.